Gravando, doutor Rogério. Bom dia a todos. Hoje damos início, né, a mais uma sessão da 10ª Câmara de Julgamento do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, sessão do dia 7 de outubro de 2022. Hoje aqui estão presentes os juízes titulares, Rogério Nomura, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti, em substituição à presidente, né, a doutora Isabel. Está conosco aqui o Dr. Bruno Gonçalves e pela representação fiscal, Dr. Tiago Murbach. Hoje temos 2 processos em pauta. E está presente também o Dr. Eduardo Marcondes Ferraz, pela Mercantil Andretta de Veículos. Doutor Eduardo, consegue nos ouvir? Bom dia a todos, consigo ouvir sim, doutor. Muito obrigado. O doutor vai fazer sustentação oral ou acompanhar só? Eu gostaria de fazer a sustentação oral. Bom, vamos iniciar pelo processo, pelo AIN, né? 40.00556, Mercantil Andretta de Veículos Limitada, e relatoria Dr. Rubens Neves. Bom dia a todos. É um AIN lavrado por atraso no cumprimento de obrigações acessórias. Tá bom? Esse AIN tem um total de 21 acusações fiscais, mas essa decisão ela se limita apenas ao pedido de redução das penalidades dos itens 16 a 19. Esse processo foi devolvido à instância ordinária pela Câmara Superior com essa determinação. Analisar o pedido de redução das penalidades dos itens 16 a 19. Esses itens tratam de entrega de GIA em atraso, tá bom? Então, é uma situação que hoje em dia dificilmente se lava essa auto-infração por entrega de GIAs em atraso. Inclusive, o programa Nos Conformes entrega apenas um aviso ao contribuinte, recomendando que entregue suas GIAs em dia para evitar uma classificação pior na Secretaria da Fazenda. Inclusive, hoje há o projeto de eliminação de GIA, em que essa obrigação acessória está sendo eliminada, tá bom? Então, vou passar o voto. Então, como já exposto, né, essa presente decisão se resume... Doutor Rubens, Oi. Acho que o doutor Eduardo gostaria de fazer a sustentação. Mas é nesse processo que ele está atuando? Pensei que era no outro. Isso. Não, da Mercantil. Desculpa. Desculpa, doutor. Eu achei que só teria sustentar no outro. Estamos começando o dia aí, né? Então tá bom, desculpa. Obrigado, doutor Rubens. Doutor Eduardo, com a palavra. Bom dia a todos. Eu vou ser bastante breve. O Dr. Rubens ele já passou um panorama geral do que se trata, né? A autuação, ela, de uma forma geral, ela teve esses 21 itens, sendo que 20 eram de obrigações acessórias. O primeiro já foi pago e certificado pela fiscalização. Esses 20 itens de obrigações acessórias e penalidades, dentre eles estão a entrega da GIA em atraso, sendo que a entrega foi anterior ainda ao início do procedimento fiscal, então estaria ainda cobertada pela denúncia espontânea, pois foi recolhida com os juros e tudo que é devido, e aí eliminou a multa, que é o que se cobra nesse auto de infração. Entre os outros pontos do auto de infração, tem remessas de nota fiscal para demonstração com destaque de ICMS, sendo que era suspensa a operação e esse destaque de ICMS foi escriturado pela empresa, ou seja, gerou ali o dever de recolher o imposto a maior e não a menor, e mesmo assim ele foi objeto de autuação por descumprimento das obrigações acessórias. Tem ausências de escrituração no retorno de mercadorias enviadas para filiais,
e outras coisas do gênero que não se discute que são realmente descumprimentos de obrigações acessórias, mas que demonstram que não houve de modo algum lesão ao fisco. São falhas operacionais, são falhas que a mercadoria retornou de uma filial e não foi escriturado essa nota fiscal de entrada, ou que não deveria ter destaque de ICMS, mas foi feito um destaque de ICMS na saída para a filial, para uma demonstração, né? Então ela foi e voltou antes da fiscalização, a mercadoria já tinha até retornado. São operações que começaram e terminaram dentro da empresa, não gerou um crédito para uma outra empresa, não gerou nenhum tipo de dano ao erário, nenhum tipo de prejuízo de fato. A própria GIA em atraso, ela foi recolhida em denúncia espontânea antes da fiscalização e mesmo assim foi objeto de autuação. A nossa defesa, então, a gente está falando de quase meio milhão de reais em multas por descumprimento de obrigações acessórias que não levaram a nenhum prejuízo, que não levaram a nenhum dano ao erário e foram realmente procedimentos, falhas formais ali da empresa. Então, o pedido ele se baseia primordialmente em relação a essas penalidades impostas, que seja atraído a incidência do artigo 527A. Esse artigo ele foi do ICMS, ele foi aplicado no julgamento do recurso ordinário em relação exatamente às GIAs, sendo que esse foi o voto divergente, né? O voto do relator foi que houve a denúncia espontânea. O voto divergente foi de que estaria ali perdoada, relevada a dívida exatamente pelo pequeno potencial ofensivo, que não houve nenhum tipo de dano. Essa aplicação do 527A demonstra, no mínimo, que a contribuinte preenche esses requisitos para fazer jus à relevação da multa. Porque nós estamos falando de nenhum prejuízo ao fisco e um crédito tributário, né, a multa convertida em crédito tributário de R$500 mil, sem que a fiscalização tivesse nenhum dano, sem que tivesse nenhuma falta de recolhimento do tributo e ainda assim uma obrigação de R$500 mil, porque uma nota fiscal de entrada voltando da filial não foi escriturada, ou não foi mantido o cupom diário, né, da leitura X, sendo que não tem ali uma obrigação de mantê-la, só de emiti-la quando é solicitado. Isso foi o fundamento também da decisão do recurso ordinário. Então, juntando a situação fática, né, não pretendo aqui com essa sustentação, com esse pedido, dizer que as obrigações acessórias elas não devem ser cumpridas, mas demonstrar que esse caso é um dos casos em que o artigo 527A faz jus à sua aplicação, pois foram pequenas formalidades ali que não foram atendidas num volume muito grande. Algumas notas fiscais caíram nessa situação, mas sem nenhum tipo de má-fé, dolo, porque todas as operações elas não tinham imposto a pagar, mesmo essas que não foram, que tiveram destaque, por exemplo, ela estava suspensa, não deveriam ter um destaque de ICMS e tiveram. Isso gerou um crédito escriturado a pagar, um débito. Então, não teve um prejuízo. Então, diante dessa situação, diante de como a empresa ela agiu e principalmente pela completa ausência de dano ao erário, entendemos que seja o caso dessa multa ser relevada, porque a boa-fé está configurada, a ausência de dano ao erário está configurada, e tem ali um débito que alcança quase R$500 mil, sem contar a atualização, por notas fiscais com falhas que não houveram nenhum prejuízo. Então, a minha sustentação oral ela vai se limitar a trazer um pouco de destaque a esses pontos do caso e principalmente a falta de dano ao erário. Então, eu agradeço por me escutarem e encerro aqui. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Rubens, poderia passar o seu voto? Obrigado, presidente. Então, considerando que as acusações tratam de atraso no cumprimento de obrigações acessórias, entrega de GIA, ou seja, tudo já havia sido entregue ao fisco antes da ação fiscal, que atualmente, no âmbito do programa dos conformes, os contribuintes na mesma situação recebem apenas um aviso recomendando a pontualidade no cumprimento de suas obrigações acessórias, quando não, o aviso do projeto de eliminação da própria GIA. Considera ainda que não houve dolo, fraude ou simulação, que as infrações não implicaram em falta de pagamento do imposto e não há notícia de
reincidência. Portanto, as premissas básicas para a possibilidade de aplicação do artigo 527-A do RICMES ao caso estão presentes. A FESP não alegou qualquer antecedente fiscal desabonador. O autuado é uma concessionária de veículos, ou seja, não é uma empresa de grande porte. Isso posto, no que se refere aos itens 16, 17 ou 19, reduz as respectivas penalidades para 70 UFESPs aplicadas a cada um dos itens, que é o mínimo, um total, então, de 280 UFESPs para os 4 itens, atendendo ao que determina o parágrafo 1º do artigo 527-A do RICMES. Ainda que a questão relativa aos juros não tenha sido formalmente devolvida a esse relator, trata-se de matéria objeto da súmula 10 desse TIT, de caráter vinculante, nos termos do artigo 52 da Lei 13.45709. Então, eu estou também reduzindo os juros ao valor calculado pela aplicação da taxa Selic, e quanto ao restante, mantém-se o que restou decidido no acordo anterior, né? Porque, como já comentado, a matéria devolvida aqui era apenas a multa relativa a esses 4 itens, então que eu proponho a redução para 70 UFESPs para cada item, que é o mínimo permitido pelo parágrafo 7º do artigo 527. Só comentando aqui que tem uma situação que atualmente para mim ela é uma coisa meio nebulosa, porque o 527-A permite relevar a multa, certo? Ele diz que a multa pode ser reduzida ou relevada. Por outro lado, esse parágrafo 7º do artigo 527 diz que a multa não poderá ser inferior a 70 UFESPs. E fica, então, uma situação que eu realmente ainda não vi isso sendo decidido em outra instância, na Câmara Superior, se realmente mantém-se essa possibilidade de relevação de multa ou não. Devemos observar esse limite de 70 UFESPs mínimo para cada multa, para evitar, enfim, uma anulação, alguma coisa desse tipo. Eu resolvi aplicar a multa mínima de 70 UFESPs em cada item, embora eu acredite que a relevação seria também apropriada nesse caso. Então, senhores, é o voto. Eu já vou gravar o voto aqui. Obrigado, doutor Rubens. Parabéns pelo voto. Doutor Odilo, uma consideração? Eu acompanho o voto do relator. Doutor Bruno? Primeiro, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o Dr. Eduardo pela sustentação oral e o Dr. Rubens pelo voto. Eu concordo que o Dr. Rubens podia ser caso de relevação, mas realmente tem esse problema jurisprudencial, né? Se a gente for ver o parágrafo primeiro, ele fala desse limite só para redução. A Pois relevação é, não fala. exatamente. Aí fica uma Mas coisa estranha, porque, olha, pode reduzir a 70 ou tirar tudo. Aí fica uma coisa que você fala, poxa, não faz sentido isso, né? parece contraditório até, né, É Dr. isso. Rubens? Mas eu acho, eu até fiz as contas aqui, vai dar R$ 8.951,60. A infração efetivamente aconteceu e, por conta disso, embora hoje a situação seria diversa, eu acompanho o voto do Dr. Rubens nesse sentido. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Tiago Murbach, pela representação fiscal, gostaria de registrar a preferência. Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Bom, eu vou acompanhar também o relator, até porque, considerando, além das circunstâncias apontadas pelo Rubens, a multa aproximadamente chega a quase 50% do capital social da empresa, né? Isso é uma questão que eu particularmente também considero nesses pedidos. Portanto, eu vou acompanhar o Dr. Rubens. Eu vou encerrar debates, então. Gostaria só de agradecer novamente e desejar um bom dia a todos. Bom dia. Doutor Marcos, doutor Eduardo, nós vamos só fazer a votação. Se eu quiser aguardar, fica à vontade, Sim. mas Desculpe, vou aguardar.
Doutor Bruno? Doutor Bruno, seu microfone. Eu achei que já tinha ido, como não foi, deixa eu sair e entrar de novo aqui para ver se agora vai. Agora eu voltei e não está aparecendo a possibilidade de registrar o voto aqui. Deixa eu sair de novo. Ele não está aparecendo para mim a possibilidade aqui, não está aparecendo o botão de votar junto agora. Eu tinha apertado antes e o voto não subiu. Eu vou reabrir os debates e reiniciar a votação. Ótimo. Agora apareceu aqui, senhor presidente. Bom, encerrada a votação, o recurso ordinário do AIN 4000556 da Mercantil Andretta de Veículos Limitada foi conhecido integralmente e parcialmente provido nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor Eduardo, pela participação. Bom final de semana. Obrigado, eu. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Bom, o próximo processo da pauta é o AIN 4057438, Instituto Record de Responsabilidade Social, de relatoria do Dr. Odilo Sossolotti. Pelo que consta, não temos inscritos para realização de sustentação oral. Então, doutor Odilo, você poderia fazer um breve relato, um breve Eu resumo do vou relatório? rapidamente fazer o relato, tentar o relato, eu já.
Inicialmente, eu vou fazer umas considerações sobre o trâmite que teve esse processo. É só uma acusação, que é falta de pagamento do ITCMD, embora ela apresente assim várias rubricas, né? A decisão, em um primeiro julgamento, a decisão de primeira instância julgou o auto parcialmente procedente. Houve, então, a interposição do recurso de ofício, né, por parte da Fazenda Pública e recurso ordinário por parte do contribuinte. Ocorre que o contribuinte também interpôs, contra a decisão de primeira instância, um pedido de retificação de julgado. Esse pedido foi negado pelo delegado. Em seguida, o contribuinte ele interpôs um pedido de reconsideração da decisão que não conheceu o pedido de retificação de julgado. Aí a terceira Câmara, né, apreciando o recurso de ofício e o recurso ordinário, entendeu que deveria converter o julgamento em diligência ao delegado tributário. Houve um voto divergente do Dr. Marco Veríssimo, no sentido que, se esse pedido de reconsideração não tem previsão legal, deveria ser ouvir o presidente do TIT. Mas a decisão da Câmara foi para que o delegado se manifestasse, porque o pedido de reconsideração era dirigido ao delegado. O delegado discordou do entendimento da terceira Câmara, entendendo que não caberia ao delegado qualquer manifestação a respeito. E o processo foi devolvido para a terceira Câmara. Aí a terceira Câmara, analisando, né, as razões do recurso ordinário, verificou que, em certa situação, houve falta de fundamentação da decisão de primeira instância. Então, houve o cancelamento da decisão de primeira instância. E com esse cancelamento da decisão de primeira instância, ficou resolvido essa questão do pedido de reconsideração, porque ele perdeu o objeto, né? A decisão de primeira instância ela foi cancelada. Foi produzida nova decisão de primeira instância e houve provimento parcial da defesa, então foi interposto recurso de ofício pela Fazenda Pública e recurso ordinário pelo contribuinte. Então, no meu voto, eu começo analisando o recurso de ofício. Eu faço aqui Então, o item 22, a autuada é acusada de falta de pagamento do ITCMD nas saídas remontantes relacionadas ao demonstrativo cálculo do ITCMD, devidos pelo recebimento de doações relacionadas no demonstrativo receitas de subvenções ou doações, valores extraídos dos balanços patrimoniais, respectivos demonstrativos de resultado do exercício e demais documentos juntados. Aí eu faço uma transcrição em parte do julgamento de primeira instância. E também cito um trecho do parecer da douta representação fiscal. Aí no item 25 do voto, no entendimento do ilustre julgador de primeira instância, em relação à decadência, aplica-se o disposto no artigo 173 do CTN, de modo que encontra-se extinto o crédito tributário em relação aos fatos geradores do ITCMD,
ocorridos durante o exercício 2009, mesmo entendimento apontado pela douta representação fiscal. O julgador de primeira instância também exarou o entendimento no sentido de que um conceito de doação não abrange o recebimento de numerários relacionados com prestação de serviço. Haja vista que prestação de serviço se trata de um acordo bilateral, em que uma parte se obriga com a outra a executar uma atividade mediante remuneração. Nesse conceito, enquadra-se os contratos firmados pelo Instituto Ressoar com a Prefeitura de Barueri e com a Prefeitura de São Paulo, cujos objetos é a capacitação profissional de jovens. Com relação à parte dos valores recebidos a título de patrocínio, a decisão ACO entendeu que há claramente obrigações contrapartidas de cunho promocional impostas ao patrocinado, para fazer jus aos valores estabelecidos na cláusula 41 do contrato, folha 378, não podendo esses se confundir com doações, de modo que o crédito tributário foi excluído em relação a um acordo de patrocínio comprovado pela recorrente. Com relação aos recebimentos concernentes à relação do jantar ressoar solidário, o entendimento da decisão ACO foi no sentido que a venda de ingressos para jantares em eventos beneficentes não está contida no campo de incidência do ITCMD, que trata este AN. Além do que as importâncias identificadas não ultrapassam a faixa isencional, de modo que tais valores foram excluídos da base de cálculo do tributo. Adota a representação fiscal exara o entendimento desse mesmo sentido, ou seja, os valores percebidos a título de prestação de serviço ou venda de ingressos não são hipóteses de incidência do ITCMD. A autuada, embora notificada, não apresentou contradições ao recurso de ofício. Pelo exposto à vista das razões de decidir da douta representação fiscal, decidir do ilustre julgador de primeira instância, que no entendimento merece ser acolhido, bem como das ponderações apresentadas pela douta representação fiscal, propugnando pelo não provimento do recurso de ofício, imposto pela Fazenda Pública, conheço o recurso de ofício e ele nega provimento, mantendo a decisão de primeira instância. Passa o exame do recurso ordinário. Inicialmente foram apresentadas duas preliminares, uma nulidade do AIM por ausência de intimação para prestar esclarecimentos, e também que a decadência em relação à parte mantida deveria ser contada pelo artigo parágrafo 4º do artigo 150. Eu faço uma transcrição aqui da decisão de primeira instância quanto a isso e também da outra representação fiscal. Então, o item 26.3. O ilustre julgador de primeira instância fundamentou sua decisão no sentido de que não há necessidade de qualquer notificação e intimação, aviso, comunicação prévia. Ao contrário, em face do que dispõe o caput do artigo 23 da Lei 10.705/2000, não cabe outro comportamento por parte do agente fiscal a não ser efetuar o lançamento, atividade obrigatória e vinculada, quando convencido da ocorrência da infração, devendo carregar o processo com documentos suficientes para comprová-la, como fez no caso sob análise. A dona da representação fiscal destacou em seu parecer que, pela análise dos autos, percebe-se que todas as análises realizadas pelo fisco para fundamentar o AIM se deram a partir dos dados apresentados pela própria recorrente, em especial em seus demonstrativos contábeis, os quais demonstram o recebimento de doações relevantes. Desse modo, no entendimento da representação fiscal, a recorrente apresentou os seus dados contábeis ao fisco, que, após analisá-los de forma minuciosa, entendeu pela existência de irregularidades e promoveu a lavratura do AIM. Com efeito, conforme se verifica em resposta à notificação fiscal, as folhas 10, o representante da autuada prestou informações em 26 de janeiro de 2015, antes da lavratura, bem como juntou uma série de documentos que entendeu hábeis para demonstrar as operações questionadas pelo fisco, prestando, portanto, os esclarecimentos que entendeu necessários. Ademais, em resposta à notificação fiscal, as folhas 39,
O representante da autuada informou, em 26 de janeiro de 2015, que o Instituto Record de Responsabilidade Social não realizou o recolhimento referente ao ITCMD dos valores recebidos por meio de doação apresentados. Pelo exposto, verifica-se que o fisco expediu notificação fiscal antes da lavratura do AIM, solicitando informações ao contribuinte, de modo que a alegação de nulidade do AIM por ausência de intimações para prestar esclarecimentos não merece acolhida. No tocante à decadência, a decisão ACOR entendeu pela aplicação do disposto no artigo 173, inciso 1 do CTN, tendo em vista o disposto no artigo 25 do Decreto Estadual 46655 de 2002, que prevê a obrigação do contribuinte apresentar uma declaração anual relativa ao exercício anterior, onde devem estar relacionados e descritos todos os bens recebidos em doação, seus respectivos valores venais, e a identificação dos doadores e donatários. Ademais, conforme consta da decisão ACOR, não há elementos que comprovem que tal obrigação acessória tenha sido cumprida pela autuada. Também ocorreu omissão quanto ao cumprimento da obrigação principal, haja visto que o contribuinte, em resposta à notificação fiscal, informou não ter recolhido o ITCMD referente ao em questão. Assim, que pese a alegação de que tal declaração fosse dispensável, como não houve o pagamento do ICMD, não há procedimento por parte do contribuinte a ser homologado pelo fisco, sendo, portanto, inaplicável ao presente feito fiscal disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, razão pela qual considera que a alegação de ocorrência da decadência, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, não merece acolhida. É recorrente, quanto ao mérito, apresenta as seguintes alegações. O que ocorreu nesse caso foi que a recorrente ela nunca havia recolhido ITCMD sobre doações. E ela entrou com um pedido, né? Ela entrou com um pedido de reconhecimento de isenção, e esse pedido foi concedido. Aí foi aberta uma fiscalização dos 5 anos anteriores, né? Que não havia o pedido. Então, ela alega que as atividades dela fazem direito à isenção. Ela alega também que ela teria uma imunidade por conta da condição dela de organização social, a CIP, pela União. E ela ela satisfaria os requisitos, inclusive, da imunidade. E ela gostaria que uma espécie de doação aí, que ela chama de o projeto Reconstruindo Santa Catarina, deveria ter o mesmo tratamento que foi dado para aqueles contratos com as prefeituras, que foi acolhido no recurso de ofício. Ela também solicita que, em relação às doações, haveria uma isenção de 2.500 UFES, que não foi observado pelo fisco. E também em relação ao acervo, preservação do acervo Record, ela entende que seria patrocínio e não doação. E também ela alega que a multa, como no entendimento dela não houve fato gerador, a multa estaria inadequada. Aí faço as alegações da corrente, também eu faço uma descrição do decisão de primeira instância. Aí no item 28.1, pelo exposto, como bem observado pela decisão ACOR, de acordo com o disposto no artigo 93, inciso 2, da Lei 13.457/2009, o reconhecimento da imunidade, isenção e não incidência não é competência dos órgãos julgadores administrativos, razão pela qual a solicitação de reconhecimento da imunidade
pela impugnante junto à potência administrativa não merece acolhida. Ademais, o contribuinte efetuou o pedido de reconhecimento da isenção do TCMD apenas em 8 de janeiro de 2013, junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Mesmo tendo a escolha de pedir o reconhecimento de imunidade junto ao mesmo órgão, contudo, o despacho que concedeu a isenção se aplica aos fatos geradores posteriores, e não aos fatos passados, conforme dispõe o artigo 150 do CTN e o artigo 2º da Portaria 15 de 2013, de modo que, para o período abrangido no AIN em tela, verifique-se que o contribuinte não possuía reconhecimento formal da isenção, razão pela qual a solicitação de reconhecimento da imunidade, bem como da aplicação da isenção de forma retroativa, não merece acolhida. Cabe ressaltar que, como consta do parecer da douta representação fiscal, esclarece que, embora alegue, a recorrente não trouxe documento comprovando ter sido reconhecida sua imunidade tributária junto à União. Trouxe apenas o seu registro como OCIP. Com relação à solicitação da recorrente para a aplicação do entendimento da decisão AQUO, que retirou da base de cálculo do ICMS operações relativas a prestações de serviços destinadas às prefeituras de São Paulo e Barueri, também em relação ao projeto Reconstruindo Santa Catarina, transcrevo inicialmente texto da... Aí eu cito um trecho da representação fiscal, no item 28.5. Como bem demonstrado pela douta representação fiscal, pela análise dos contratos firmados entre a recorrente e as prefeituras, resta evidente se tratar de contratos onerosos, relacionados à verdadeira prestação de serviço, ou seja, por meio desse, a contratada recorrente se obriga a oferecer cursos técnicos a um certo número de pessoas, e a contratante de prefeitura se obriga a remunerá-la. Assim, conforme o entendimento da douta representação fiscal, ao contrário do alegado, a mesma lógica não pode ser aplicada às demais operações realizadas pela recorrente, inclusive no que diz respeito ao projeto Reconstruindo Santa Catarina. Haja visto que, nesses casos, o vínculo entre a recorrente e os doadores configura simples doação e não prestação de serviço, havendo assim incidência do ICMS, nos termos do artigo 2º da Lei 10.705 de 2000. Ressalta-se que a natureza de simples doação é comprovada pelo fato de a recorrente não ter conseguido evidenciar que, ao receber os valores, ficava sujeita a qualquer contraprestação. Aliás, sequer contratos são apresentados nesses casos, razão pela qual entendo que a solicitação da recorrente, no sentido da exclusão do crédito tributário em relação às doações referentes ao projeto Reconstruindo Santa Catarina, não merece acolhida. Com relação à solicitação da recorrente, no sentido de que sejam excluídos da base de cálculos do AIN as doações recebidas cujos valores sejam inferiores a 2.500 UFESPs, caso em que ficaria configurada a isenção do TCMD, nos termos do artigo 6º da Lei 10.705 de 2000, cabe ressaltar que, de acordo com a adesão à COP, o fato de a impugnante ter especificado a origem de algumas doações não comprova que outras não identificadas não tenham sido provenientes da mesma fonte e somadas tenham ultrapassado o limite isencional, sendo que a grande maioria dos recebimentos enumerários escriturados em folhas 424 a 487 não tem suas precedências identificadas, razão pela qual considero que a solicitação da recorrente para a aplicação do limite isencional não merece acolhida. Em relação à alegação da recorrente no tocante ao projeto de preservação do acervo Record, que os valores teriam sido recebidos a título de patrocínio e não de doação, conforme reconhecido pela decisão a qual houve comprovação de um contrato de patrocínio, tendo sido excluído do AIN. Porém, em relação aos demais, tendo em vista a sua não comprovação, considero que o crédito tributário deve ser mantido, de modo que deixe de acatar o argumento da recorrente no sentido de que a escrituração da recorrente seria suficiente para comprovar a existência dos outros dois contratos, de modo
e seus valores também deveriam ser excluídos ainda. Com relação à alegação da recorrente de que a multa aplicada pelo fisco com fundamento no artigo 21, inciso 2 da Lei 705/2000 e artigo 38, inciso 2A, está equivocada, uma vez que aponta para a existência de uma conduta omissiva por parte da recorrente, o que não teria fundamento, cabe ressaltar que o ainda decorreu da comprovação do recebimento de doações que configuram o fato gerador do ITCMD, sendo que tal imposto fosse declarado e recolhido ao fisco. Assim, é inegável o caráter omissivo da conduta da recorrente, estando a multa aplicada em consonância com a infração praticada, de modo que considera que as alegações da recorrente no tocante à ilegalidade da multa aplicada não merecem acolhida. Pelo exposto, considero que a infração fiscal está plenamente demonstrada, razão pela qual deve ser mantida a exigência fiscal, tal como consta na adesão à qual. Ante o exposto, conheço o recurso de ofício para, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão proferida em primeira instância. Conheço do recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a exigência fiscal tal como decidido pelo órgão a qual. É como voto. Obrigado, doutor Odilo. Parabéns pelo voto, bem detalhado, enfim, com riqueza de informações, de acordo com os elementos do processo. Doutor Rubens, alguma consideração? Bom, uma questão formal aí, né, do pedido e dos fatos geradores ocorridos antes dessa formalização, né? Então, eu creio que eu vou acompanhar o doutor Odilo. Obrigado, doutor Rubens. Doutor Bruno? Senhor presidente, se o senhor me conceder a possibilidade, eu ouso discordar em relação ao voto, não obstante o brilhante voto do doutor Odilo, porque eu entendo que aqui a gente tem caracterizado os requisitos da imunidade tributária, e se o senhor permitir, eu lanço o voto e faço uma breve leitura dele aqui também com as suas considerações. Doutor Tiago, gostaria de se manifestar após a preferência do doutor Bruno? Eu aguardo a preferência, presidente, para a gente ver o teor dela. Mas, a princípio, né, a gente tem aquele artigo 93 da nossa lei que não compete ao órgão de julgamento fazer reconhecimento de imunidade, isenção, esse tipo de coisa, né? Então, a princípio, essa é a consideração que eu tenho. Obrigado. Okay. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Bruno, acho que o senhor tem que solicitar a preferência para eu poder abrir aqui. Aqui eu solicitei já. De preferência. Eu vou já lançar, senhor presidente, para que todos possam acompanhar aqui na leitura, tá bom? Ok, doutor. Incidência. Bom, eu já lancei. Eu acho que todos vão conseguir acompanhar. Posso passar a leitura, senhor presidente? Vai ser bem rápido. Claro, doutor. Não. Começo a pedir preferência, tendo em vista a complexidade dos argumentos que o caso envolve, bem como o robusto voto proferido pelo ilustre juiz relator, adotando o relatório por ele elaborado. Despertou a atenção o argumento articulado pela autuada recorrente, no sentido de que detém a imunidade tributária na medida em que lhe foi conferida a qualificação de OCIP, Organização de Sociedade Civil de Interesse Público.
Sobre esse ponto, se manifesta a douta representação fiscal em contra-razões do recurso ordinário que a isenção foi conferida à autuada pela Secretaria da Fazenda no período de março de 2015 a março de 2016, então aqui, portanto, posterior, né, ao período autuado, não estando abarcadas as operações autuadas, bem como que não trouxe comprovante de imunidade, mas apenas o seu registro como OCIP, que o Estado não estaria vinculado a determinada decisão conferida pela União e que não é de competência do órgão de julgamento administrativo conferir a referida imunidade. Sobre esses pontos, posso tecer algumas considerações as quais reputo relevantes para o deslinde da presente questão. Eu trago aqui o fundamento da imunidade, o artigo 150, inciso 6 da Constituição, a linha C, e falo que a imunidade é tida como ausência de competência para que os entes públicos possam instituir tributos sobre determinadas situações contempladas constitucionalmente. Falo também que a isenção, por sua vez, não obsta que um ente público venha tributar determinadas pessoas, fatos jurídicos e limites quantitativos, mas obsta que venha ocorrer a incidência tributária através do que o professor Paulo de Barros Carvalho denomina como a mutilação parcial de um dos critérios da regra matriz de incidência. Portanto, enquanto na imunidade o ente público não pode tributar determinado fato jurídico tributário, na isenção ele pode, mas por disposição legal há um óbice aí para que venha a ocorrer essa incidência tributária. Então, tais fatos parecem ser meros conceitos doutrinários, mas não são, e os seus efeitos são relevantes, inclusive para o caso subjúdice. Nesse sentido, cabe mencionar que a autuada, hora recorrente, teve o reconhecimento de ser qualificada como OCIP, né? A gente tem essa prova nos autos. Aqui, inclusive, ela está em folhas 56. O reconhecimento dela se deu no dia 2 de julho de 2007, tá? A característica da qualificação jurídica como OCIP é justamente de reconhecimento de que uma entidade age sem fins lucrativos, atuando em setor público com interesse social. E aqui também pesquisei um pouco sobre a atividade desenvolvida pelo Instituto Ressoar, e realmente ele traz muitos critérios de social, educacional, ajuda em diversas questões de enchentes e outras possibilidades ali também. Portanto, resta evidente que essa qualificação atende os preceitos contidos no artigo 150, inciso 4, linha C da Constituição. Ademais, tal qualificação tem sua previsão na Lei 9.790 de 99, não podendo ser afastado por esse órgão de julgamento sob pena de ferir o artigo 28 da 13.457 de 2009. Portanto, cabe ressaltar que a imunidade de seus respectivos atos concessivos não devem ser interpretados como ato da União como ente político em si, mas sim como federação em caráter nacional, na medida em que a imunidade é tida constitucionalmente como uma limitação ao poder de tributar, a qual inclui, em referida restrição, a própria União, bem como os estados, Distrito Federal e municípios. Nesse sentido, uma vez conferida a OCIP a autuada recorrente, ao meu ver, o Estado de São Paulo não teria incompatibilidade com a União, vez que esta agiu como federação em caráter nacional, englobando com isso o próprio interesse estatal, aqui leia-se, do Estado de São Paulo. Por sua vez, o que o Estado de São Paulo poderia conferir seria uma isenção autuada, o que, se for o caso, seria um sem sentido deontico, na medida em que a pessoa jurídica já estaria assambarcada pelo Instituto Jurídico da Imunidade, caso cumpridos os requisitos do artigo 14 do CTN, vez que tal imunidade é condicionada ao cumprimento dos requisitos legais. E aqui eu vou fazer uma pausa, que essa imunidade condicionada, ela é ao artigo 14 do CTN, e não a um pedido a ser formulado. Ela é dada diretamente até por própria previsão constitucional de limitação constitucional ao poder tributário. E vamos lá agora na sequência. Também não vislumbro, como aduzo da outra representação fiscal, que o reconhecimento da imunidade não seria de competência do presente órgão de julgamento, na medida em que não se trata de um pedido de imunidade ou isenção, mas sim de situação onde está se analisando um litígio decorrente da lavratura de um AIM, onde o nó-gorde orbita em torno da competência ou não do Estado de São Paulo de exigir tal tributo. Então, aqui o Instituto Ressoar não está pedindo imunidade, mas ele está falando, olha, eu não posso ter esse AIM lavrado contra mim, porque eu sou imune. Realmente, o TIT ele não é competente para formular pedidos de imunidade ou pedido de isenção, mas em se verificando uma dessas situações, o TIT tem competência sim para julgar, e deve julgar, inclusive. Acerca do reconhecimento da OCIP como elemento jurídico indicativo da imunidade, a douta Consultoria Tributária do Estado de São Paulo já se pronunciou na resposta à consulta número 5.535 de 2015, e aqui abro aspas. Assim, conforme já entendido por esse órgão consultivo em outra oportunidade, a qualificação como OCIP, somada à declaração e comprovação de que a consulente cumpre todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 14 CTN, podem atender às finalidades de controle fiscal para o reconhecimento formal da imunidade pretendida tutelado pela Portaria CAT 15 de 2003.
Fecho aspas. Não se nega que o entendimento emitido em sede de resposta à consulta vincula apenas o contribuinte que a formulou. Contudo, também é inegável que tal entendimento expressa a interpretação legal emitida por órgão vinculado à própria Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, razão pela qual, ao meu ver, deve servir como vetor interpretativo no presente caso, inclusive para evitar tratamento desigual entre contribuintes com situações fáticas semelhantes. No mais, esse entendimento também não é isolado, sendo objeto de entendimento por parte desse TIT, ao entender que o cumprimento dos elementos da imunidade tributária independe de ato a ser declarado pela Secretaria da Fazenda. E aqui eu trago um voto proferido no bojo do AIN 4, 114 122, proferido à unanimidade lá pela 5ª Câmara Julgadora de Lavra, do Dr. Ítalo Costa Simonato. E eu peço o Vênia aqui para só abrir aspas para ler uma das razões de decidir desse acórdão proferido, onde assim diz: assim, argumentos da ilustre representação fiscal, porquanto, sendo o caso de isenção ou de imunidade, a mera ausência de declaração formal da Secretaria da Fazenda não é suficiente a fundamentar o lançamento de ofício, por não sê-lo do direito à isenção ou da imunidade, elemento constitutivo, mas meramente declaratório. Também a interpretação vigente da Câmara Superior afasta o argumento de que a isenção é um privilégio fiscal que pode ser cassado a qualquer tempo caso a entidade deixe de pleitear a renovação da declaração de isenção do ITCMD. Novamente, em razão de tal declaração ter efeito meramente declaratório. O direito à isenção é anterior à declaração, que apenas cumpre o papel de instrumentalizar um reconhecimento formal por parte da Secretaria da Fazenda de direito já existente. Fecho aspas. Portanto, além de não se tratar de regra de isenção e sim de imunidade, ainda vislumbra o reconhecimento posterior de tal norma isentiva, a qual não houve, pelo lançamento fiscal, pela decisão recorrida e tampouco pelas contrarrazões do recurso ordinário, qualquer elemento que viesse retirar a materialidade da imunidade reconhecida via OCIP, sendo que, se mantidas as mesmas condições, ela, conforme entendimento jurisprudencial acima mencionado, teria os seus efeitos também retroativos. Isso aqui é porque a declaração ela seria meramente declaratória, né? Ela não constitui uma razão de imunidade ou de isenção, mas ela apenas vem a declarar que ela efetivamente existe, conforme o entendimento desse próprio tribunal. E nesse sentido, vislumbro que, para avançar da matéria, visando a celeridade e objetividade, deve-se analisar os requisitos do artigo 14 do CTN, que diz assim: o disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos: não distribuir em qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais e manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Da análise dos documentos, em especial do balanço patrimonial e do DRE, contido as folhas 297 seguintes dos autos, não vislumbro qualquer distribuição de qualquer patrimônio ou renda, nem sequer verifico a aplicação de recurso no exterior ou ainda indícios de que a aplicação seja para fins alheios aos objetivos institucionais. Neste ponto, aliás, o artigo 3º, parágrafo 3º do seu Estatuto Social obsta a distribuição do seu patrimônio e renda, sendo que o referido documento ainda vai além, ao prever em seu artigo 10, parágrafo único, que os cargos de diretoria e conselho fiscal, bem como os demais associados, devem agir de forma gratuita. Dessa forma, deveria o lançamento fiscal comprovar Deveria o lançamento fiscal comprovar que um ou mais dos requisitos previstos no artigo 14 CTN teriam sido descumpridos, o que não ocorreu, não havendo elementos jurídicos aptos a ensejar o afastamento da imunidade a ela conferida. Por esse motivo, com as devidas vênias, ouso discordar do brilhante voto do ilustre relator, tendo em vista que há, em meu sentir, flagrante caso de imunidade tributária conferida à autuada hora recorrente, de modo que não teria o Estado de São Paulo competência tributária para exigir o ITCMD, devendo a decisão recorrida ser reformada no sentido de cancelar integralmente a autuação fiscal. Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de ofício e conheço e dou integral provimento ao recurso ordinário, no sentido de reformar a decisão recorrida, cancelando integralmente a autuação fiscal, vez que a autuada goza de imunidade tributária. É nesse sentido, senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Odilo, gostaria de fazer alguma consideração em relação à preferência do doutor? Eu vou manter meu voto pelo seguinte: o contribuinte, o entendimento do contribuinte era que era caso de isenção. E ele pediu essa isenção para a Secretaria da Fazenda e essa isenção foi concedida. Então, se a partir de um determinado momento ele passou a gozar da isenção porque ele pediu,
fez essa solicitação à Fazenda, então, no entendimento dele, é isenção e ele concedeu, a gente dizer que anterior isso ele tem imunidade é uma coisa sem sentido deontico, não tem sentido. A gente reconhecer a imunidade para o período anterior, né? O período anterior ele é imune e depois ele se torna isento. É uma coisa sem sentido. É isento ou é imune? Ele reconheceu que deveria ser isenção, foi dada a isenção, tudo bem, ele tem isenção. Só que anteriormente à isenção, ele já tinha imunidade. É uma coisa, para mim, sem sentido. Eu acho que a gente não pode reconhecer isenção ou imunidade de ofício. O máximo que poderia, e eu já vi casos que a pessoa tinha isenção, né? Mas ele não trouxe o atestado, e depois ele conseguiu. Aí se baixou em diligência, né? No caso de isenção, a Câmara baixou em diligência para o delegado da DRT, que é o órgão competente, e o órgão competente, então, reconheceu a isenção e cancelou ainda. Então, por essas razões, eu vou manter meu voto. Obrigado, doutor Odilo. Doutor Rubens, tem alguma consideração adicional? Olha, eu confesso que eu fiquei em dúvida agora. Eu gostaria de ouvir o doutor Tiago primeiro. A minha questão é muito simples. É isso que o doutor Bruno já resumiu no voto, né? Ela não tem um comprovante de imunidade, mas de OCIP. O Estado de São Paulo ele não está vinculado a uma decisão da União, né? Então, se ela é OCIP e tem imunidade na União ou não tributação na União, isso não vincula o Estado tem as suas regras, né? Até por isso que foi desenvolvido todo o plano de trabalho, todas as normas para concessão de isenção, né? Existe uma polêmica até quanto à imunidade, que é sobre patrimônio, rendas ou serviços, então fica num limbo, né? Se a doação recebida seria ou não, então o Estado vem e concede essa isenção, né? Uma última coisa é que eu discordo até do Dr. Bruno, é que há um pedido, né? Ele está pedindo, se na lei fala que não está na competência do TIT questões relativas a pedidos de reconhecimento de imunidade ou isenção, obviamente que não é aquele pedido que ele vai fazer no GDoc, porque isso nem é no SIGADoc, né? Que isso nem é direcionado ao TIT, né? É um pedido realmente numa das peças processuais, né? No bojo do processo. Então, sem maiores delongas, Dr. Rubens e demais colegas, é isso, tá bom? Muito obrigado. Bom, depois de ouvir o doutor Odilo, o doutor Bruno, eu, assim, particularmente, sempre tive uma compreensão de que, para mim, imunidade é incondicionada, está na Constituição, a princípio, ela não ter que ser condicionada a um reconhecimento, muito embora exista o artigo 14 do CTN. Por outro lado, eu entendo que, em várias circunstâncias, não só nessa, existe uma prática das fazendas no sentido de que seja feita algum cumprimento de obrigação acessória no sentido do reconhecimento de uma imunidade, né? Ou, enfim, até em isenção em algumas circunstâncias. Eu entendo até essa prática como uma espécie de, talvez, de controle da própria fiscalização em relação sobre essa obrigação acessória, né? Sobre essa exigência. Daí porque foi instituído, no meu modo de ver, e seria a única justificativa, aquela instituição da declaração anual que é feita pelas entidades,
né, pelo que foi estabelecido no artigo 25, salvo engano, em 2002, que na realidade começou em 2003. Além disso, a mim me parece, de fato, causa bastante dúvida em relação a esse impedimento que consta no artigo 93 da 13457. Que a gente está lá, a gente me parece talvez muito claro de que a gente realmente não consiga reconhecer uma imunidade ou uma isenção, né? E é essa a leitura que eu faço. E me parece que mesmo nessa circunstância, se nós eventualmente dermos provimento ao recurso, infalivelmente, no meu modo de ver, me parece que a gente estaria infringindo o artigo 93 e 3457. Essa é uma leitura que eu faço. A outra leitura, em razão desse impedimento, me parece que a única coisa, ou o único fator que a gente poderia analisar aqui é se há incidência ou não, ou seja, se há fato gerador ou não do ICMD, como aconteceu nas situações em que foram reconhecidos que se tratariam de prestação de serviço. Fora isso, eu acho que não tem outra hipótese considerando a vedação do artigo 93, me parece que não há outra hipótese de análise que nós aqui, neste caso, poderíamos fazer. Esse é uma coisa que eu vejo. Relativamente ao processo, ainda que a gente pudesse avaliar a questão da imunidade, e me parece que aqui é uma avaliação, antes de tudo, imunidade, me parece que não é isenção, o meu modo de ver. Mas mesmo assim, a questão da imunidade, a gente teria que adentrar ao efetivo cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN. E me parece, no meu modo de ver, que faltaram alguns elementos, ou os elementos que constam no processo, eles, na minha opinião, eles não são seguros o suficientes para que a gente possa afastar essa incidência do TCMD sobre as doações. Né? Eu acho que pelo tamanho da entidade, enfim, e pela própria complexidade, não existe um balanço social. A gente sabe que entidades, normalmente, elas precisam formatar ou elaborar balanços sociais. Me parece que também não há, isso pelo menos eu não consegui verificar no processo, uma prestação de contas em relação aos recursos que foram obtidos pelo Ministério da Cultura. Eu acho que isso também, talvez, espancaria qualquer dúvida em relação à destinação dos próprios recursos recebidos pelo Ministério da Cultura. Né? Enfim, como eu disse, eu entendo as considerações feitas pelo Dr. Bruno, acho extremamente sólidos, tanto é que eu compartilho, mas neste âmbito aqui, a mim me parece que, de fato, a gente vê uma trava que é o 93. Se a gente reconhecer a imunidade, a gente estaria aí, no meu modo de ver, violando esse 93. Portanto, diante dessas considerações, com as devidas vendas ao entendimento contrário, eu vou acompanhar o voto do Dr. Odílio. Alguém teria alguma consideração a fazer, adicional? Eu gostaria de me manifestar, Rogério, a respeito da questão da questão processual, né? Que é uma coisa que, por exemplo, nós temos aqueles casos dos autos de infração em cima de publicidade, propaganda, né? Na internet, do Google, e que eles alegam que aplica-se a eles a imunidade que se aplica à televisão, ao rádio, né? Então, assim, chega em um momento no julgamento que você realmente precisa decidir, né? Questões relativas à imunidade e isenção,
não, assim, não é impedido que ele está fazendo, olha, eu quero que o Tite me dê o status de isento ou imune. Isso compete à DRT. Mas tem alguns processos que chegam aqui que a gente fala, olha, essa operação aqui era isenta ou não, né? Legume picado, isso tem redução, sabe? A gente tem que resolver, tem que decidir isso, não que a nossa decisão confira àquele contribuinte, né, a condição de isento de maneira definitiva, porque isso não compete a nós, mas quando a gente está julgando uma exigência fiscal, em algum momento me parece que a gente tem realmente que entrar nesse ponto, né? Porque senão, vamos supor, o fisco, vamos supor que lavre um auto cobrando ICMS sobre livros, entende? E aí a gente faria, olha, eu não posso fazer nada porque isso envolve imunidade, não está na minha competência julgar. A gente tem que, em algum momento, entrar nesse tema, sim, né? Porque faz parte mesmo da lavratura, da exigência fiscal, né? Mas como o Dr. Rogério comentou que ainda... e outra coisa, eu acho assim, que se ele é imune, realmente é uma coisa declaratória, né? Porque se ele é imune, ele sempre foi imune, não é uma coisa que depende de um pedido ou de um ato administrativo concedendo. O máximo que se pode fazer é reconhecer ou não, mas em se reconhecendo, aquilo já acontecia antes, é declaratório, né? A imunidade não é o ato do fisco estadual que vai estabelecer, constituir aquela imunidade, ela é a isenção, sim, a imunidade não, né? Mas como também, pela análise do Dr. Rogério, talvez não há elementos suficientes aí no processo para se estabelecer com segurança, né, que ele atende às condições para fruir da imunidade, então, a de cautela eu vou manter, então, a condição de acompanhar o voto aí do Dr. Odilo. Obrigado, doutor Rubens. Posso só fazer um esclarecimento só para fim de justificar o voto aqui, não querendo mudar o entendimento de cada um, porque eu acho que isso não é meu dever aqui. Mas a análise feita lá de cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN foi feita com base nos documentos lá de folhas 295 e seguintes, né, onde a gente tem uma certidão do Departamento de Justiça, classificação, títulos e qualificação, e bem como os balanços patrimoniais e DREs que a gente consegue analisar esses requisitos do artigo 14, tá? Mais do que isso, o fundamento aqui da lavratura do alto é pela incidência, né? Eu acho que não teve nada aqui que venha a tirar a qualificação desses documentos reconhecidos pela União, que age aqui no caráter nacional, né? Representando todos os órgãos da federação, e não apenas a União em si como federação. Até porque a matéria, como limitação ao poder constitucional de tributar, não vincula apenas o ente público, mas vincula a federação como um todo, até pelas normas constitucionais que regem sobre a matéria. Então é por isso que eu decidi dessa forma, inclusive com base em análise documental. Mas agradeço a todos aí pelos debates. Obrigado, doutor Bruno. Posso encerrar debates ou alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Não? Doutor Rubens? Desculpe.
Bom, então no AIM 4057438, prevaleceu o voto do Dr. Odilo Sossolotti, em que conheceu integralmente do recurso de ofício, mas negou o provimento, e conheceu integralmente o recurso ordinário do Instituto Record de Responsabilidade Social, mas negou o provimento ao recurso. Bom, senhores, com isso encerramos o último processo da pauta. E agradeço a participação de todos, mais uma sessão, e desejo um ótimo final de semana a todos. Jailson, por favor.